pessoal, estamos agora na segunda temporada do ManzaCast. Um tempo novo para falar sobre obra. Vida na obra, obra na vida. Novos arquitetos conectados com o seu melhor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Queria dizer que nosso canal é dedicado a falar sobre arquitetura, construção, engenharia, trazer lojistas, fomentar o setor da construção civil aqui no Vale do Paraíba. Beleza? E do Brasil e do mundo. Só vim aqui, pessoal do exterior, que a gente vai bater um papo aqui, em português, né? Porque eu não falo muito bem inglês, só um Hã. pouquinho, aquela catadinho, né? Catadinho. Aham. Quem quiser fazer uma produção, a gente tem um estúdio lindo aqui no Jardim Aquários, em São José dos Campos. Pode entrar em contato com a gente aqui. E você também pode ter o seu podcast, beleza? Agradecer também os patrocinadores, Obratec Projetos e Polo Vale Decor. Um abraço para todo mundo da Polo, nosso querido grupo de network de arquitetos aqui do Vale do Paraíba. Beleza? Hoje eu estou aqui com a Carol da Cacau Arquitetura. Fala, Carol, beleza? E aí, A Lúcio, gente não se beleza? conhecia, hein, Carol? Veja só. Olha só, hein? Aí Com essa finalmente cidade tão chegou pequena aqui, a gente não tinha se cruzado. Mas agora chegou o momento chegou o aí, momento. Daqui para inaugurar frente, esse nosso relacionamento agora. exatamente. Muito massa, com certeza. A Carol, ela é arquiteta, né? Trabalha com projetos de interiores e também arquitetura, né? Você falou que tá. Sim, a gente vem se aventurando aí, dando um glow up nas fachadas, e aí a gente tá começando também a fazer os projetos residenciais. Beleza, vamos conhecer um pouco aí da sua história. Conta pra gente, quem é a Carol? Bora aí. Então, é uma história longa, hein? Começa Tranquilo. desde quando eu nasci. Desde sua mãe estava grávida, pode ser até antes. Cara, eu sempre vou começar contextualizar assim um pouquinho, né? Mas Uhum, eu sempre fui uma criança muito criativa, né? Eu, Carol, sou uma pessoa muito observadora e eu já apresentava esse traço aí de criança, né? uhum. Então, eu era assim uma criança engraçada. Você via, me via ali de lupa, olhando pra grama, olhando as formigas, né? Andando, gostava. Viajava, já Ah, mas viajava eu desde também cedo. gostava, pô. É, você também não era Mas assim, legal? você pega a lupa e dá uma torrada nela no Então, sol, né? eu não ia falar isso pra não parecer uma pessoa violenta, mas eu também, né, de vez em quando, gostava de olhar para o céu, para as Uhum. estrelas, né. Ah, olhar pro céu é massa também, né? Você fica olhando a nuvem, ó, aquela ali é um urso, aquela outra ali é um cachorro. Fazia isso também? Quem não fez, Acho né? que, Putz, é muito massa, velho. meu, era mágico, assim, e eu lembro até hoje eu andando num triciclo, Uhum, depois do almoço triciclo, uhum. gente, eu devia quê? Ter 4 anos? Nem sei. Aquele de pedalzinho? Aham, de pedalzinho, era Sei. rosinha, assim. Aí eu andava e parava e olhava, assim, né, então, eu sempre fui essa criança observadora Uhum, e muito criativa. legal. Então, eu desde cedo já pensava em empreender, né, acho que eu Uhum, tenho um espírito empreendedor. Aí sim. meu primeiro empreendimento foi vender limonada na rua. Ah, é? Eh, Nossa. eu fui lá com Conta as pra minhas gente aí como é que amigas, é né, com as minhas vender a limonada aí. então, a gente foi Adoro ali. limonada. Você gosta? Refrescante. Então, era o que uma criança sabia fazer, na época Uhum, eu devia ter 6 anos, 7 anos, acho uhum. que por aí. E aí eu fui com minhas amigas, eu falei assim, elas eram minhas vizinhas, aí a casa tinha uma gradinha, assim, então dava Na pra onde? gente ficar no Jardim das Indústrias. Ali Ah, eu sim. cresci na Rua IP, quem conhece aí, né, Jardim das Eu Indústrias. morei ali. Meu pai mora, minha mãe mora lá, né? Sério? Uhum. Nossa, eu Na amava. última rua lá, Bernardo Grabois. Aquela que É. sai do anel viário ali. Passa na Arena Conde, aquela que vai por baixo. Sei, A última sei. rua lá. Minha mãe mora lá. Sei. Eu morei, né, eu cresci naquela rua, eu fiquei lá até os 14, 15 anos, né. Uhum. E aí a gente foi lá na casinha, eu falei assim: "Vamos vender limonada, tem limão aí?", Uhum. né. Aí a gente pegou. Meu escritório era lá, inclusive. É, Sério? agora ele é lá em Jacareí, mas era lá no Jardim das Indústrias. Nossa, bom demais, né, Ali perto lá do Janela Aberta ali.
Ai, sei. Os meus pais moram lá até hoje, né. Uhum, Agora eu tô morando no Aquários, mas o Jardim das Indústrias tem o meu coração. beleza. E aí, a limonada, vamos lá. É, então. Aí, assim, eu vendi só uma, tá. Então, foi Ah, aquele que dia veio pena. passou um motoqueiro e ele realmente ele comprou ali uma limonada, a gente fez na hora pra ele. Acho que Uhum, foi 50 centavos, mas aí já despertou, né, aquele momento. Eu falei: "Cara, como é uhum, bom ganhar dinheiro, né, bom. como é bom". É, eu Ô, falei: "Caraca, e agora? Eu comprar uma bala, um pão", sei lá. achou que ia comprar um carro, É. né? E o legal é que os meus pais sempre me incentivaram, né. Sim, Então eu, eh, combinava com eles de pintar o muro lá de casa, ganhava um sim. dinheirinho, pintava a calçada, cortava a grama, tudo a gente negociava, né. Uhum. Então, Essa rua é lá no miolinho ali, no essa casa que eu cresci, ela já essa rua IP que foi você falou? Rua IP, ela foi vendida já e construíram sobrados Sim. lá, né, então, Mas é ali perto infelizmente da igreja, naquele centrinho ali? é, Sei. é bem no meio. Era uma casa com um muro branco e um portão azul. Tem Hum, até um quadro que minha mãe pintou. Até hoje era uma casa linda, sabe? Já começa aí um pouco da arquitetura, né? Era uhum. uma casa linda, tinha um jardim, metade eram 2 lotes. Um lote era só jardim, era só árvores, Massa. a grama, né? Ali que eu olhava as formigas, procurava tatu-bola. Uhum. Então, foi uma casa muito boa, muito gostosa, né, de se morar e de Legal. crescer. E aí É, você gostava de desenhar? Da onde veio essa parte de arquitetura, gostava. interiores? Eu gostava de criar. Sim, Tudo que era relacionado a pôr a mão na massa e criar, eu gostava. E sim. gostava de mostrar depois para os outros, né. Queria que todo mundo falasse que estava bonito, que estava legal, né. Uhum. Sempre, gostava de desenhar também, eu fiz aula de desenho, desenhava mangá, né. Sim. Então com uns 13, 14. Pô, deve desenhar muito então, hein? Desenhava aqueles tipo anime assim, mangá, tal. Adorava assistir desenho japonês, sabe. Sei. Era Sakura, Cardcaptors, Aham. Inuyasha, sei lá, Yu-Gi-Oh!, essas, né, Dragon Ball Z, tudo Uhum. isso aí eu adorava. E aí eu desenhava, tinha umas amigas, a gente fazia aula de desenho, e nessa época eu desenhava e eu escrevia muito, né, então eu sempre gostei de escrever também, até ganhei um concurso de redação lá, né, na minha escola e Legal. tal, gostava de criar. E teve uma época até que eu essa mesma época, eu não sabia, né, que eu queria ser arquiteta, fui descobrir Sim. só depois. Mas eu achava que eu ia ser diretora de cinema. Uhum. É, todo mundo quando é criança quer ser policial, bombeiro, essas profissões assim É. mais doidas. Mas diretora de cinema é top, hein? Queria ser diretora de cinema. Aham. Eu pegava os trabalhos de escola e eu escrevia roteiro, né, todo mundo apresentava, acho que já PowerPoint, né, e Sim. tal. E eu queria fazer vídeo e queria que tivesse uma história para contar o trabalho, né, se era, sei lá, anelídeos, né, na biologia, então eu escrevia um roteiro Legal. sobre os anelídeos, não sei. Coisa Escrevia o roteiro e falava assim: "Ó, você vai falar isso, 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 aí a gente vai cortar aqui a cena e vai para outra cena", Uhum. e juntava tudo, e aí o melhor dia era quando todo mundo ia ver, né, que eu queria mostrar o que eu tinha feito. Uhum. Eh, então, o negócio era criar, Certo. criar e ser destacada, né, mostrar o meu trabalho, E aí então eu sempre gostei. quando foi chegando a hora de fazer vestibular ali, você já estava nos últimos anos da escola, você já sabia que queria arquitetura ou tinha dúvidas do que iria fazer? Então, olha a reviravolta Sim. que eu vou contar. Quando eu comecei a ficar adolescente, eu comecei a ficar revoltada, né. Nossa, não Eu fiquei parece não. Você revoltada, parece tão gente fina, pô. eu fiquei, assim, revoltada de um jeito, queria revolucionar, Hã. né. E Adolescente é é assim mesmo. adolescente. E aí Aham. né, o meu pai ele é engenheiro de telecomunicações, né. Uhum.
E aí a gente sempre brincava, né? Falava assim: ah, porque a mulher não pode ser engenheira, ou não tem nenhuma mulher cientista, ou não sei o quê, né? Hoje em dia tem bastante. Então, aí eu falei assim, né? Desde pequena eu já era revoltada com essas coisas. Eu falei assim: ah, é, então eu vou. Eu quero fazer ensino técnico de mecânica, né? Uhum, Então eu falei assim, eu vou ser engenheira, então, só pra mostrar pra todo mundo que eu posso ser, sim. né? Mesmo tendo toda E essa fez? veia artística. Aí no ensino médio eu fiz ensino médio junto com um técnico em mecatrônica, Na onde? Na ETEP? na ETEP. Na Top, ETEP, show de bola. na ETEP é ETEP. muito boa. Nossa, muito boa, né? Passei uns 3 anos lá que foram muito bons, Uhum, assim, fiz vários amigos, enfim. Mas eu achei que eu ia entrar lá e fazer robô, né? Que eu, sim. E não era? Ah, cara, não vou não. mais fazer mecatrônica, porra. Eu perdi a graça aqui. Primeiro semestre já ia montar um robô ali. Porque eu Aham, queria criar, uhum. né? Queria criar Mecatrônica, mó da hora, né? mecatrônica. E aí? Não saiu nenhum robozinho Cara, não lá? saiu nenhum Fala robô. sério, hein? Mano, nenhum robozinho. Falar pra você. Achava que faria um robozinho, Você um também mecatrônico. achou? Tinha até É mecânica com eletrônica, cara, pô. tinha Você é. até um programa lá, não sei se você lembra, o First, não sei se você ouviu falar, tinha. Nunca ouvi falar. Não é da minha Tá área, vendo? não. Por isso que eu não. É o first. É o First. First, tinha um First Primeiro. lá, um grupo que fazia, né? Que viajava pra fora, mas enfim, nessa época eu não consegui participar. Ó, a Mas. minha filha tá lá no Poliedro, eles têm aula de robótica, né? Ah, Aí eles é? pegam o motorzinho lá, tipo Lego, já vem pronto, né? Você vai Aham. emenda lá e faz os carrinhos lá. Ah, e ela gosta. Ah, deve ser da hora, né? Deve Eu ser legal. adorava fazer isso quando eu era moleque, desmontava lá, E montava. desmontava a boneca da minha irmã e fazia um carrinho, Cara, então destruía tudo. eu também achei que eu ia fazer. Esses dias eu até tava vendo no Instagram, tem uma página chamada BattleBots, que são os Uhum, robôs que sim. cada um faz um robô e eles batalham entre si. Enfim, nada a ver Sei. com a Não, os alunos história. do ITA aqui, eles competem nisso aí. É Eu não sabia que eu ia achar tão legal, mas eu vejo e falo assim, nossa, que legal, né? Porque legal. arquiteto no tempo livre não fica vendo programa de reforma, né? Não sei se o pessoal às vezes pergunta pra mim, ai, eu adoro Irmãos à Obra. Nossa, Sim. Casas Incríveis no Netflix, você assiste? Eu falo assim, nossa, olha, a última coisa que eu quero fazer no meu horário de descanso é saber de arquitetura, né, de reforma. Só o Manzacast, às terças e quintas você abre uma exceção às 8 Ah, horas. não, já sigo lá no Instagram, já vejo. Ai, mas Uhum. E aí, né, continuando, da ITEP. então, Terminou lá. aí eu terminei, né, e eu falei assim, não tem uma coisa que eu gosto que é usar a minha criatividade, né, na questão de Sim. eu era mais voltada para tinha Para essa artes, veia né? Criação, tal, tudo. artística, criação, eu gostava muito dessa época que eu fazia os vídeos, que eu desenhava, que eu escrevia. E aí eu comecei a unir, né, os pontos, Uhum. até fiz orientação vocacional, e aí que eu descobri que eu queria ser arquiteta, né? Então, até então não A tinha. orientação vocacional lá deu É, arquitetura? foi, foi uma parte, foi um pedacinho, assim, né, do que fez eu escolher. Porque, principalmente, teve um momento ali que virou uma chave, assim, pra mim, né? Sim. Que foi quando foi uma fase. Nessa fase de escolher a faculdade, o meu pai ele ficou muito doente, né? Uhum. Então ele foi diagnosticado nessa época com um transtorno bipolar. E aí a gente estava passando por um momento bem delicado na nossa vida, né? Uhum. E às vezes a minha mãe me levava para tomar café, né? Pra gente sair um pouco de casa e conversar um pouco. E aí teve um dia que ela me levou para um lugar chamado Café da Madre, lá na São João, não existe mais, né? Hoje é o Baco.
Então é uma casinha bem linda ali, né, e antigamente era esse café. E aí a gente estava lá e quando eu entrei no ambiente, ele era um ambiente mais rústico, ele tinha vários detalhes de madeira, tinha o Sim. quintal ali a parte lateral que era um corredor cheio de pedrinhas, com Aí você foi flores. prestar atenção nos detalhes da arquitetura. Aí eu tive uma sensação que antes eu estava triste, aí eu cheguei lá e fiquei inspirada, sabe. Aquilo Entendi. lá mudou muito meu estado de espírito. Que legal. Então, eu percebi e falei: "Cara, olha só como o espaço, ele mexe com o nosso estado, né, Sim, com com o nosso certeza. humor". E eu estava chateada, eu cheguei lá e nossa, eu fiquei bem, me senti bem, fiquei feliz. Eu sempre Uhum. gostei de lugares bonitos, eu sempre gostei de me sentir bem em um lugar, né. Sim. Todo mundo E gosta, né? Com certeza. todo mundo gosta, mas Lugar aquilo agradável, bonito, é, tal, tudo. mas aquilo me tocava muito, me sensibilizava bastante, né. Sim. E esse foi um momento, assim, que eu sempre me lembro que eu pensei assim: "Não, eu quero ser arquiteta, eu Uhum. quero trazer isso para as pessoas, né, não se quero criar", que eu até então falei para você, eu gostava de criar, gostava de mostrar, né, o que eu Sim. tinha feito. Quero criar algo para as pessoas, né. Uhum. E aí foi nesse momento que eu decidi, falei assim: "Não, vou lá me matricular, Sim. quero ser Estudou arquiteta", na onde? na Univap. Certo. Aí eu fui pra Univap, Lá né, na fazendinha lá? lá na fazendinha, começou lá na Estudei lá também. fazendinha. É, no primeiro ano era lá na fazendinha, no primeiro ou se até o segundo ano, né, era lá embaixo. Uhum. Aí depois acho que no terceiro a gente ficou lá no prédio de cima, né, eles separaram o prédio só de arquitetura e deixaram de engenharia Na lá fazendinha embaixo, lá. separaram. Mas mesmo na faculdade, Sim. né, a gente aprende várias matérias diferentes, né. Então, desde exatas, né, até história da arquitetura, artes Uhum. plásticas, né. Então eu ainda estava estudando lá e descobrindo se era realmente o que eu gostava. Certo. Em paralelo, eu estava trabalhando por conta da minha formação em técnico em mecatrônica. Ah, que legal. Eu trabalhei Aí fez 9 algum anos, robozinho? não fiz o robô de novo, Ah, não? fui fazer manual de aeronave. Ah, legal. Muito bom também. Trabalhei 9 anos numa empresa que faz interiores de aeronaves, né, Qual que é? chama Safran. É. Ah, eu fiz projeto para Safran, Sério? certo? Nossa. Sério, eu fiz a ampliação aqui em Jacareí, Ah, ali no sei. prédio. Eles fizeram uma reforma lá, fiz junto com a Eneida Nascimento, que é uma grande arquiteta aí, Oh, faz pouco tempo então. faz. Foi o ano passado, Ano passado. fizemos lá É. para Safran. Que legal, que Muita legal. coisa a gente já fez, putz, Nossa, eles estão crescendo demais lá. é Trabalhei enorme a empresa lá. 9 anos lá. Uhum. Antes tinha Era lá outro mesmo que você nome. trabalhava? Era lá em Jacareí. Legal. Então eu fiquei muito tempo lá, né. E comecei fazendo manual de aeronaves, Uhum. fazia manual e depois Aprende veio bastante também, né? Os ó, detalhes ali e tal. muito, né. E lá eles fazem poltrona de avião, lavatório, Interiores, né? cockpit, toda essa parte de interiores. Na verdade Eles fabricam as peças ou eles só fazem um projeto? a Projetam e Safran, a fabricam. organização, ela fabrica algumas peças, né. Agora, É putz, eu só já avião que saí, eles né. trabalham ou carro também, outros Eu sei produtos? que a Safran trabalha com outros produtos, né, Uhum, mas ali em Jacareí eram só alguns determinados, e aí a fábrica produzia carpete ou outras coisas, né, não tinha, não sei como é que tá hoje, mas antigamente não era o forte a fábrica ali, a produção, era mais a engenharia, né. uhum. É bem grande o setor de engenharia. Então cresceu muito o setor de engenharia lá na época e tal. Mas assim, me ensinou muito trabalhar lá o profissionalismo, né, a questão de Sim. você estar trabalhando numa empresa grande e ter Uhum. que lidar com
várias pessoas de Sim. mentalidades, idades diferentes e várias pessoas de fora também, do Uhum. exterior. Já fiz uma viagem para o exterior com eles também para dar É, treinamento, traz porque uma maturidade profissional aí, traz né. muita maturidade profissional, né? E Sim. desde cedo trabalhando lá, então foi uma Quantos experiência. anos você trabalhou lá? Eu comecei lá com 18, eu trabalhei 9 anos. Eu sei. Nossa! Então passou a faculdade umas 2 vezes. Passei, Ficou um passei. tempão lá. Fiquei um tempo lá, né, fiquei um tempo lá enquanto eu estava fazendo a faculdade e um tempinho a mais, porque acho que pra gente dar o próximo passo, Uhum. né, assusta um pouco, né, não é Sim, da noite para o dia que você decide abrir um sim. escritório de arquitetura. Uhum, E eu tinha os meus desafios também por conta, né, da situação com que eu falei do meu pai, né, que tinha uhum, tem enfim, então foi um momento alguns anos aí que foram bem complicados e eu achava que eu não poderia fazer uma escolha, que eu tinha que trabalhar, né, lá na empresa e que eu não poderia me aventurar, porque eu não sabia se ia ser o certo ou não. uhum. Então, aos poucos, Mas assim, o certo ou não, mesmo na empresa, a gente não sabe se é o certo ou a não, gente não né, sabe, porque, né, a vamos gente não dizer, ninguém sabe. sabe o amanhã. Então, se a Exato, empresa te demitir, por exemplo, exatamente. A gente nunca sabe o dia de amanhã, não. independente de se a gente tem o nosso próprio É, eu escritório. sei, assim, eu sei que é bem complicado, né. Na verdade, você vai fazer uma transição de carreira, você trabalha numa indústria e vai sair no mercado e vai ter uma carreira solo. Exato, é. Então, imagina, né, Uhum. todo mundo que teve essa transição aí deve ter ou que pretende fazer, né, um Dá um dia, friozinho na barriga, né. dá um friozinho Oh, na barriga, muito friozinho na barriga, né. sim, Mas a gente tem que ir atrás do que fazer o que a gente gosta, o que a gente ama, uhum, e eu sempre fui destinada a fazer o que eu faço hoje, né, então é certo. muito E aí emocionante. como é que foi? Você estava lá na empresa, já tinha amigos que trabalhavam na área, "Pô, tô pensando em abrir um escritório", Ai, ou olha, comecei a prestar um serviço para uma pessoa, para outra pessoa, comecei a ter alguns serviços externos, falei: "Pô, por aqui eu consigo então, fazer eh, diferente do que eu faço". eu estava é muito bonito lembrar disso, Uhum, porque a Cacau surgiu de momentos de vulnerabilidade minha, uhum, né, em que eu estava me sentindo perdida, estava triste, né, não sabia o que ia ser dali pra frente, mas que eu quis acreditar em mim, fazer uma coisa que eu gostava. uhum, Então eu criei ali, né, tinha até uma amiga da faculdade, até então os arquitetos que eu conhecia eram só aqueles que tinham estudado comigo. certo. E aí essa minha amiga e eu, a gente começou a falar vários nomes de escritório e tal, e a Quem que gente é a sua amiga? a Thaís, minha amiga da faculdade. Fala, Thaís, E aí, beleza? Thaís, obrigada, viu, pela colaboração aí. Depois a Thaís vem contar a versão dela aqui pra gente. É, então, ai, a Thaís hoje tá morando em Portugal, virou artista, Ah, ela é? faz umas aquarelas Olha só, então tem que maravilhosas, fazer né. online, hein? É, então a gente começou a pensar vários nomes, assim, que soavam, que a gente gostava da sonoridade e que traziam brasilidade, né. Uhum. Então, Cacau não é meu apelido. Ela chegou aqui, eu falei: "Oi, Cacau, tudo bem?" Todo mundo, né? Né, mas não foi por conta do meu nome, começou com essa questão da sonoridade que a gente gostava, da brasilidade, de trazer né, Uhum. essa fruta, brasileira diferente, que não é às vezes não tão valorizada, né, a Você já fruta. comeu cacau in natura? Já É comi, bom, eu né? tive que comer, É né, falar: muito "Pô, o bom. nome do Cara, meu eu escritório é adoro. cacau, eu não vou comer cacau". Não, É. eu acho bem gostoso, né, É, aquela então, é diferente, parece uma temoia, né, por é, dentro, assim. exatamente. Então, Temoia é fruta do conde, a fruta do conde, pra a quem fruta não do sabe o que é uma conde, é. temoia, Isso. mas é bem gostoso. É, então. E a gente pensou nesse nome, porque mais pra frente poderia ser várias coisas. Não ser Sim. Poderia não ser só
um escritório de arquitetura. Hum, Podia ser um estúdio de arquitetura, arte, sim, cerâmica, enfim, com certeza. uma marca de mobiliário. Poderia ser, eu queria essa sensação de poder ser várias coisas, né? Ah, isso é bem interessante, porque você pode, de repente, fazer uma cadeira, um design, né, um vaso ou Exato, alguma coisa, conhecer um artista ou ter peças ali no seu escritório ou mostruário que o cliente possa também adquirir essas peças, você pode capitalizar isso. Sim, e eu sempre gostei, de design, Uhum, tanto de mobiliário quanto azulejo, enfim, tem N possibilidades. A área arquitetura ela é muito ampla, né? uhum, E eu queria trazer essa amplitude para o nome do escritório também. E, legal, inclusive, quem trabalhasse na Cacau Arquitetura se tornasse, né, se sentisse parte de um todo, né? Somos todos iguais. legal. Então eu queria isso E aí pro você foi escritório. direto para abrir o escritório ou como que foi essa? Cara, e começa assim, eu criei um Instagram, Sim. um perfil no Instagram e Uhum. comecei a Você postar. estava lá na Safran ainda? Eu tava na Safra ainda. Aham. Ali no Fala tempo bem baixinho que ninguém livre, vai escutar. no meu tempo livre. Desculpa, pessoal. É, no tempo livre, É, no claro. almoço ali, no, né? É. Durante o almoço, Não, depois do expediente, pô. depois do expediente. Eu criei um perfil no Instagram, comecei a postar referências, né, do Uhum, Pinterest, colocava referências do que eu achava bonito. uhum. E aí eu comecei a ganhar alguns seguidores, né? Tipo, 20, 10 Não, seguidores, mas você tem bastante, 15. hein? Agora já deu uma aumentada, Quantos né? tem lá? Uns 6.000? Quase 6 mil. Acho que tá com 5.960 Aham, e 60 e pouco, né? Já é. vai para os 6 mil. Show. Então, e aí eu comecei a pensar muito nisso. Eu só Uhum. pensava nisso, eu só pensava cacau, cacau, eu só pensava em Não, projeto, eu tem que via a fazer. referência. Tem hora que tem como. Não tem Eu, como. mas sabe, eu começava a pensar e me Uhum, sentia feliz. Eu não sei se sim. você acredita nessa É que lei da assim, atração. com certeza. Quando você quer alguma coisa, você fica pensando e você vai achando o caminho para fazer aquilo. Sim, é incrível. Assim, eu Ó, você tá lembro que até olhando arrepia. aqui, você tá olhando para um sonho aqui. É, começou com um Eu sonho. comecei a viajar, não parava de pensar nisso e virou o estúdio. E as coisas não acontecem assim, do Acontece. nada alguém te Tudo aconteceu. procura, Tudo aconteceu. as coisas vêm Eu começam tinha a que aparecer. comprar coisas e aí tinha uma viagem para os Estados Unidos e tal. Tudo aconteceu. Tudo. Certinho. E aí Sim, eu consegui é, realizar aqui. então, isso é incrível, É né? incrível. Poxa, você É que, na pensa, verdade, o que que acontece? Eu tenho uma teoria sobre isso aí. O que que é? O cérebro, ele é tipo uma raiz. Tem um monte de ramificações. E aí você tá pensando naquilo, aí sai uma raizinha assim. Pô, eu podia fazer, vender um produto. Pô, eu podia fazer não sei o quê. E aquela raizinha vai criando outras raizinhas. E aquilo vai ficando gigante e vai tomando corpo. Entendeu? exato. Então a própria mente humana vai criando o caminho e vai pensando no, pô, nossa, teve uma pessoa que eu conversei que pode ser, tem outra pessoa que deu uma ideia aqui e você vai juntando e vai tomando Sim, forma. sim, Não é, não foi assim? as coisas acontecem. Sim. Então, né, tá aí, se você acreditar Uhum. e continuar pensando, ter esse sentimento de felicidade Uhum. também, vai acontecer, sabe? Sim. E aí, os projetos da Cacau lá, eu ligo, eu sou um cliente. Vou Uhum. ligar lá, Carol, tudo bom? Quero fazer uma casa, ou quero fazer interiores, ou vou reformar, tem uma loja, vou reformar. Como é que funciona? Conta pra gente aí o trabalho da Vamos Carol lá. lá, da Cacau Arquitetura. A Cacau, ela acredita num design afetivo e em conexões com os clientes. Isso é muito legal. Sim, então eu tentei ter. Até tinha uma amiga que Cara, falava teve uma assim: arquiteta que veio aqui que ela trabalha com arquitetura afetiva. sério, Cara, foi super legal o eu tenho que podcast. conhecer ela, então. Eu não tô me lembrando exatamente agora, que eu tenho mais de Aham. 50 episódios. Mas eu vou
mandar para Me você. apresenta, que eu já Muito gostei. top. Já Maravilhoso gostei. o trabalho dela. Eh, eu tinha uma amiga, tem uma amiga, né? A Simone, que é arquiteta também. E ela sempre me dava uma dica, falava assim, Carol, cara, você tem que ter o seu espaço ali profissional com o cliente, né? Não chama Uhum. pelo apelido. Sim, Não é Má, oi Fê, oi Lu. uhum, Não, você tem que ter aquela distância. Eu falava assim, Simone, eu não consigo. Eu sim. quero conhecer o meu cliente, eu Uhum. quero ter uma relação legal com o meu cliente. É de E cada um, né? é de cada um. E hoje não tem mais essa, né? Você Uhum. pode ser quem você quiser e não Sim. tem regra para como você deve se É, portar, se né? ele for um cara mais formal, ele vai contratar uma É, arquiteta mais formal, né? exato, Se exato, ele quer uma pessoa, exato. gente fina e descolada, vai lá na Aí Cacau. pode vir pra cá. Então, o Cacau, ela cria esse vínculo com Uhum. o cliente. Então, o projeto é feito por essa relação, por essa conexão. Então, a gente quer conhecer, a gente conversa, toma um café junto. Eu gosto de ouvir as histórias, né? Sim. Porque o que eu quero fazer é um Para projeto. você entender ali qual que é o gosto do cliente, o Sim, que que ele sim. pretende. Eu quero criar um ambiente e pensar em qual momento que ele vai ter naquele ambiente, sabe? O que que ele vai Uhum. fazer? Ah, ele vai tomar uma taça de vinho com os amigos dele, eles vão ver aqui essa poltrona, vão sentar aqui, vão acordar, tomar um café, olhar para a vista. Então, quando eu tô fazendo um projeto, eu tô pensando nessa personalidade e nesses momentos que eles vão passar ali no ambiente. Uhum. Então, quando falam assim, tem gente que chega pra mim e fala assim, então, eu não quero tão colorido assim, eu não quero tanta cor aqui no meu apartamento, eu sou mais sóbrio, eu sou mais discreto. Quem vai ver, tem alguns projetos da Cacau que são coloridíssimos, né? Que Sim. são cores vivas, texturas e diferentes, né? Eu falo assim, não é aqui Não se preocupe. não se preocupa, não, É, porque aqui você vai seguir a linha do cliente, né? exato, assim, a gente tem um perfil, mas o Ele vai que falar o que ele quer. ele vai falar o que ele quer, mas a nossa premissa é o design afetivo, ali, a conexão, é trazer essa sua personalidade Uhum. para o projeto com autenticidade, né? Com aquele Sim. DNA único que a pessoa tem. Então, não é todos os meus projetos são coloridos. Todos os meus projetos são alegres, né? Eles Uhum. têm uma alegria ali, tem um aconchego e tem dá para uma autenticidade ali que a gente sempre coloca no Uhum. design. Então, a gente busca trazer essa identidade para o ambiente através dessa conexão com ele, né? Com o cliente. Legal. E como que você faz esse trabalho? Você vai executando na obra, você faz o desenho 3D, como que funciona a sua entrega de trabalho? A gente busca muito entregar a experiência, né? Cada vez Uhum. mais. Eh, Então, a gente começa ali o contato logo no começo com o projeto, né? Falando sobre o projeto. Tem um briefing, né? Um questionário que eles recebem online, que tem umas perguntas que falam assim, ai, É, qual que é a sua necessidades, né? comida favorita? Ah, é? Tem? Aham. Ó, essa é Qual que é a sua diferente, comida hein? favorita? Qual tipo de música você escuta? Qual Uhum. que é o seu espaço favorito? Qual que é a sua viagem favorita? Né? Uhum. Então a gente faz umas perguntas, a gente também faz pergunta da casa, né? Lógico. Ai, ai. Qual a Uhum. comida favorita? Então são várias perguntas ali que a gente faz para o nosso cliente, além de uma conversa, para a gente poder elaborar o nosso projeto que tem várias etapas, né? Que ali é o estudo preliminar, Sim. então a gente faz o layout junto. É, aí você vai moldando ali a Exato, necessidade, né? exato, mas Até se ele precisar ajustar alguma coisa, ele vai claro, falando. claro. Então, e a gente é super aberto também, não tem na parte de planta baixa ali, layout e projeto 3D, não tem Uhum. limite de revisão, né? Então, a gente não Olha, coloca, não sei se é bom falar isso. cuidado aí. Cuidado, não sei se é bom Não falar tem isso, não. limite de revisão. Não tem, 1909 60 minutos. é que assim.
Trabalho de faculdade, né, TCC, agora vai, é Agora vai, esse. é verdade. Esse é o Final, final, final. final, Final, final. final, final. Ah, tipo isso. Não, mas é o que a gente realmente se preocupa é em realmente ficar perfeito Uhum, para o cliente ali, o resultado final, né? sim. Não quero que ele se sinta, ai, não vou falar mais nada porque agora eu vou ter que Uhum. pagar, então deixa do jeito que tá e eu mudo da minha cabeça. Não, isso aí me mata, né? Não quero Não, que. é complicado. Não. Mas assim, eu acho que assim, no meu escritório eu tenho um número de revisões no projeto, Uhum. porque, nossa, senão o projeto não acaba. A pessoa quer ficar mudando o resto da vida. O resto da vida. É, Não, eu já tive complementar, mais 18 revisões. mas complementar não 18 tem como. Nossa, é 18 é muito. demais. É, Aí não. demora 6 meses pra você fazer um projeto, entendeu? Sim, Porque ele vai, aí ele fala uma coisa, depois vai, fala outra coisa. Aí não dá certo isso. não, Não tem como a celeridade, não tem fim o negócio. Então não, a não gente tem tem. que limitar isso. Sim, mas Você trabalha sozinha lá no seu escritório? Como que é? a gente tem a Kelly Maria aí. Ela começou faz quase um ano agora. A Kelly é arquiteta lá na Uhum, Cacau, faz parte da equipe. legal. Então, ela vai se especializar aí no acompanhamento e gerenciamento das obras, né? Uhum, Que a gente faz ali de interiores. Então, a Kelly é especialista no desenho técnico e tal. uhum. Ela veio para agregar lá no time. Então, somos eu e Kelly. Show de bola. Vocês têm um escritório físico? Hoje a gente tá ali na WeWork, né? Na São João, na Avenida São João, descendo É pro cowork? Colines, é um coworking. Sei, Então a gente tem uma salinha lá. legal. Então a gente trabalha, já faz acho que uns 2 anos que eu tô pra lá, Uhum. na WeWork. É, lugar legal ali na São João, né? Nossa, Poxa, e o top. espaço lá, você Eu não não chegou a conheço. conhecer? Não, não conheço, não. Vamos lá tomar um café qualquer dia. Vou lá fazer uma visita. Isso. Lá é um espaço muito legal, né? Combina muito com a ideia do meu escritório, assim. Uhum. É um espaço Colaborativo, né? bem. Um cowork. E é um espaço descolado, sabe? Tem uma decoração super legal ali. Uhum. E tem várias empresas diferentes. Então você vê empresa de marketing ou pessoal que trabalha de repente numa empresa de engenharia, mas vai para lá porque não quer fazer home office, né? Às vezes Sim. quer separar, ter um escritório. E aí você tem um senso de comunidade, você vai conhecendo pessoas lá. Inclusive já fiz até cliente, né? Fiz cliente, fiz Legal. amigos, sempre movimentado, né? Uhum. Tava me sentindo sozinha fazendo um home office. É, É, nós fizemos na pandemia, né? Por nossa, obrigação. é, Mas assim, durante a pandemia até que foi legal no meu escritório e foi rapidamente ali, eu não sei se foi rapidamente ou eu nem percebi, aham. a gente já retornou ao trabalho ali e tal. E durante a pandemia ninguém da equipe teve Covid. Cara, aí Sério. depois que passou, Ai, todo mundo aí pegou. puta, um pegou, o outro tava do lado ali, Ai, pegou. foi. Mas ainda bem, por quê? No segundo momento estava todo mundo vacinado, então era muito mais tranquilo. No Aham. primeiro momento ali, nossa, o cara pegou Covid e ia morrer e tal, era bem Não, assustador, foi né? muito assustador. Foi muito assustador no Foi. início ali. Mas foi legal ter Cheguei um isso dia, de. cheguei um dia no escritório, o pessoal falou: Lúcio, cara, não vai dar mais. Falei, então tá. Era tudo laptop, né? Falei, cada um pega o seu laptop Vai pra e casa. amanhã, 8 horas da manhã, todo mundo trabalhando. E foi legal. Aham. Teve uns lá que produzia mais do que no escritório. Falei, ó, pode ficar aí que Isso tá que eu ia melhor. falar. Teve gente assim que rendeu mais? Eu senti Teve. que eu rendi bastante. Teve gente que rendeu. Revolucionou assim Aham. o mercado, na verdade, né? Aí As teve um cara lá que, empresas. pô, esse cara fazendo 200 projetos por mês. Fica aí. Aí ele falou assim, tem nada pra fazer, eu vou trabalhando. Então não precisa mais vir trabalhar no escritório, O pode cara ficar na tua casa. tá. É bem legal. Muito bom. Foi excelente, né? Poxa, deu um boom da construção, não sei pra vocês, mas pra gente, a gente trabalhou muito na pandemia, né? Muito mesmo. Sim, então, o escritório ele começou meio que Porque na assim, eu fiquei pandemia. morrendo de medo, né?
quando começou. Uhum. E aí virou, né? Deu tudo certo, foi bom, Foi ótimo, foi ótimo. foi ótimo. Beleza. Eu cresci bastante na pandemia, não sei você. Mas os seus clientes, eles vêm por qual canal? Sim, Instagram mesmo. Você falou que você começou, tal, Ó, então, você falou da pandemia, o escritório começou na pandemia. na pandemia. Uhum. É, muita Então, gente. O meu escritório triplicou na pandemia. é, cara, foi muito bom para Uhum. construção, Sim, porque é aquilo, né? A pessoa estava mais em casa, sim. começou a observar mais. O Uhum. pessoal que morava no Rio, São Paulo, acabou vindo muito para São José também. Tem muito isso. Muitos É, clientes que vêm da capital para cá, tal. sim, então eu acho que nossa, revolucionou assim o mercado durante a pandemia. Uhum. E por sorte, né, quando essas pessoas começaram a olhar para casa e querer reformar, eh, o meu escritório começou a crescer também. Uhum. Então a maioria vinha começou, né, começou daquele jeito, né, quem me conhecia sabia que eu É era uma indicação ali e arquiteta, tal. indicação e tal. E aí o Instagram começou a me dar mais visibilidade, né. Sim. Hoje eu passo um tempo ali também, nas redes para criar um conteúdo legal, né. Uhum. Lógico, nem todo dia a gente consegue, né, pegar sempre estar lá alimentando, tendo ideia para poder Sim. postar e tal, mas É, tem que fazer o dia a dia mesmo, né? O que você tá fazendo, você dá uma postada ali. sim, sim, Aí né. é o dia a dia. Sim, Amanhã, por exemplo, eu vou em trocentas obras. Vai ser um monte de stories. então, isso é legal, né, você Uhum. ir mostrando as Hoje os obras. stories são aqui do Manza, né? Que a gente vai ainda postar, não postamos ainda. A Ai, que gente teve legal. já dois outros convidados aqui. Você é a terceira do Ah, dia já. é? É, Nossa senhora, olha você só. viu? Que legal, Gente, né? muito legal. Tá Show de bombando. bola. Tá bombando, muito legal, tá bom aqui. Ai, que bacana. Então, Carol, Cacau Arquitetura. Quem quiser achar a Cacau, como é que a Carol e a Cacau Arquitetura, como o pessoal faz? Olha, tem um site, Sim. Cacau, Olha para tracinho, essa câmera aqui, que você fala pode direto com o público. cacau-arquitetura.com. Você Uhum. pode achar a gente também no Instagram, né? @cacau.arquitetura. Então, Beleza. Bom, pode fazer suas considerações aqui, agradecer as pessoas, a família, tudo aí. muito obrigada pelo Uhum. convite, né? Primeira coisa Curtiu? de tudo. Muito bom, Gostou muito aqui do nosso Nossa, podcast? ficou demais, gente. Eu já quero vir aqui alugar, de repente, fazer um. Aham. Já Vamos pensou? lá. Fazer Uma produção aí. uma produção de Show. perrengue, E, falar, rapaz, conta um pra nós aí então. contar perrengue de obra. É. Um que você possa contar, não tão cabeludo assim, um médio. Médio. Tem um que eu posso falar, assim, Então tem fala aí, vários, fala na aí. verdade, né? Aham. É... Ai, As histórias engraçadas, né? aquelas É que histórias, assim, né, que a no gente. momento que acontece é difícil. Mas depois Sim, serve como experiência e sim. também, ou de repente pra você rir da situação. Com certeza. Aliás, eu queria até falar, né? Aham. Não sei, para alguém que está começando ou que quer ser Sim. arquiteto, quando você vai lá nos stories dos outros arquitetos, não tem ninguém falando do perrengue, né? Do que acontece. Se já passou um perrengue, ai, tô Pode falar os sofrendo perrengues aí que eu aqui. quero saber. Então, quando acontecia comigo, eu achava que eu era péssima. Falava assim, nossa, Não, sabe, ó, eu a sou construção civil é horrível. tão complicada, é uma coisa artesanal. E, cara, tem muita dificuldade, a mão de obra, o prazo, se for um cliente difícil, então tem de tudo. A chuva, Sim. meu, Meu, e você, né, a gente parando pra pensar, são várias pessoas de várias áreas. exato. É uma coisa Pessoas. artesanal e tem várias pessoas que fazem um pedacinho. Então Exato. nada dá certo, não é que Então, tudo dá certo quando está pronto. Quando está exato. em construção é difícil mesmo. Não, na Então, construção você perrengue vai resolvendo um perrengue atrás do é outro. o BO do dia a dia. BO do dia a dia. Se, Uhum. se você quer fazer uma obra, administrar, fazer projeto, né, é uma responsabilidade muito grande. Então, Muito a grande. gente está olhando para vários detalhes ali.
de forma é muito artesanal, Sim. realmente, e qualquer centímetro pode fazer toda a diferença no final lá da obra. Uhum, Então já teve uma questão aí que aconteceu comigo, uhum, acho que foi o ano passado, né, pô, a gente tá com vários projetos, né, vários uhum, detalhes para resolver, e aí eu tinha desenhado uma bancada de cozinha, hum. e geralmente quando você faz uma bancada de cozinha minha cliente vai até saber, né, se ela assistir que é ela, mas tá tudo bem que a gente é amiga e tal, e Beleza. beleza, né, acontece, o problema acontece, o importante Uhum. é resolver, o importante é você solucionar e você tá Sim. lá pra dar suporte. Então eu tinha desenhado a bancada e geralmente quando você faz uma bancada de cozinha, você coloca área eu coloco área molhada, né. Uhum. E aí eu tinha colocado lá no projeto, ela Que é uma falou mais rebaixada para que é pra mais água ficar ali, rebaixada pra água não, vazar pra molhar todo tudo. lado, pra não molhar a marcenaria. E aí a minha cliente falou assim: "Olha, eu não quero área molhada". Tá, eu não quero área molhada, eu não gosto. Ela tinha morado fora e acho que nos Estados Unidos não Não se tinha isso. usa área molhada, eu não sabia, né. É porque Eu a Cuba lá é bem fundona, assim. sim, né. Agora tem São umas outros aqui bacana também. materiais, né, outra realidade ali. Aí eu falei assim: "Ah, beleza, tudo bem". Daí a gente foi na marmoraria, eu entreguei o projeto, né. Tal, belezinha, a gente fechou, eu fui junto, dei maior suporte. Aí a gente falou assim: "Não é pra ter área molhada e tal". Só que na hora de me mandarem da marmoraria me mandar o projeto, tava lá a área molhada e eu aprovei. Falei: "Tá Acontece. certo". Então eu falei assim: "Tudo ok". Eu vi todas as medidas, É a muita distância da coisa para ver. cuba. É Tinha muito difícil. vários clientes, várias obras. Então eu tinha visto, né, o que eu considerava ali no momento mais importante, o E aí material. instalaram a pia lá com aquele rebaixo. Aí chegou lá, bancada enorme. Não era uma bancadinha, Teve que trocar. uma bancada enorme. E aí estava com a área molhada. Na hora que instalou, eu não lembrava. Uhum. Aí eu Ninguém lembrava, só o cliente. Não. Daí a cliente estava viajando. E aí eu fui dormir. E aí quando eu ia dormir, e aí você lembra, né, dos problemas. Aí eu Nossa, aí falei você não assim, dorme mais. "Espera aí, aquela bancada estava com a área molhada. Uhum. A cliente Deu para recuperar? vai me matar". Aí eu fui fazer um vídeo, e tal, pra mostrar pra ela a bancada instalada. Aí ela falou assim: "Eu não quero essa Ara não, molhada. tá rebaixado, eu não queria". Aí eu falei assim: "Ah", né, eu ainda pensei, falei assim: "Ah, você tem certeza? Realmente você não vai querer, né, tal? Se você não quiser, a gente troca". E aí ela falou: "Ah, não, eu não quero". E era completamente dentro Uhum. do direito dela, quem Sim, tinha falei assim: "Olha, realmente eu aprovei, eu errei, mas eu vou resolver". Aí eu comprei uma bancada nova. acontece. Acontece. Cara, e é isso, sabe? Sim. Já tive bastante prejuízo, né? Tipo, né? A gente vai, acontece alguma Uhum. coisinha, cortina, bancada, seja o que for. Uhum. É, que- É muito difícil, entendeu? É muito difícil mesmo. São muitos detalhes, então numa obra acontece muita coisa, né? é, e o importante é você estar lá para dar suporte. Eu não tenho medo de falar, Uhum. né, o que que aconteceu, eu, né, errei, porque eu também estava lá para solucionar e para Sim. dar Foi suporte e eu resolvido, né? resolvi. Beleza. E eu acho que isso é um papel de quem tem uma empresa, ou quem é arquiteto, engenheiro, né? Uhum. A gente que trabalha com Assumir a projeto é responsabilidade, né? assumir e lidar com aquilo da melhor forma. Com certeza. Eh, então, trabalhar nessa área me ensinou muito sobre Uhum. isso, né. Mas ainda quando no começo eu falava assim: "Nossa, ninguém jamais erraria isso. Como eu errei", né. Eu Hum. ia me sofria, porque você não vê ninguém falando sobre isso, no É, tudo é desses lindo, né? tudo é lindo, tudo é perfeito, só vê a foto tudo pronto, Uhum. né. Nossa, essa pessoa manda muito bem, ela não passou por esses problemas e na verdade, a gente tá ali diariamente, né, resolvendo BO.
Uhum. resolvendo BO que É existe. isso mesmo. E aí, você Beleza. tem algum perrengue? Nossa senhora, não vou nem contar, que senão nunca mais acaba esse podcast. Ai. Então, eu tenho em 21, 700 projetos. Em Ah, 22, uns 500. É muito projeto. Jesus amado. Então, no meio de tudo isso, sempre tem uma coisa aqui, outra coisa ali, e é muito difícil, né? Uhum. Muitas pessoas, muitos clientes, muitos funcionários, muito tudo, né? Aham. Mas faz parte do trabalho, né? Você vai construindo ali, né? Construção de uma casa, construção de um projeto, tal, tudo, e É, vai solucionando. Na verdade, a gente sempre desenha em cima da arquitetura, né? Que vem. sim. E as dificuldades de obra aparecem direto, né? Toda semana, ó, tem que ir lá numa obra ver tal coisa, tem que ir lá. Não que seja um problema ou um erro, mas tem dificuldades mesmo. Às vezes a ferragem não encaixou, às vezes o nível não bateu, alguma coisa, Claro. mil coisas acontecem, né? Aham. Então é imprevisível, né? O E tempo você todo. tem que se adaptar, né? Exato. Amanhã eu devo ir numas 4, 5 obras em um dia, né? Uhum. Não que essas obras tenham problema. Eu já tenho visitas programadas, né? Que eu faço visitas em obra, que eu Uhum. tenho responsabilidade técnica sobre essas obras, além do projeto. Então, quando vai concretar uma laje, a gente faz vistoria. Às vezes tem que falar, ó, põe um ferro aqui, faz assim, ó, isso aqui, vamos reforçar. Ou se não, tá tudo certo, tá tudo bom, beleza, pode fazer. Claro. Então, tem de tudo, né? E Todo dia. você tá lá para garantir que tudo corra bem. Esse é o trabalho, entendeu? O trabalho da engenharia. Você vai levando aquilo até que tenha o resultado final. E você vai se adequando caso você tenha algum imprevisto. Isso é completamente normal, né? Uhum, normal, Então, normal, coisa de obra. é que eu acho que quem talvez esteja começando Uhum. no É, quem não ramo. está acostumado parece ser uma coisa de outro mundo. Exato, é. Mas Então, se você conhecer os mínimos detalhes no cara que monta um avião, a hora que ele vai montar o avião, tá um monte de probleminha ali que ele vai é, ajeitando até o avião ficar pronto. pois é, tem Não uma sei fita se ouviu crepe falar. ali. Não sei se ouviu falar que o primeiro avião que sai, que é o protótipo, que os caras fazem, Aham. cara, é cheio de defeito. Aí eles vão ver o defeito e aí vai melhorando. O carro também, mesma coisa. Só que numa construção, não tem possibilidade de fazer uma para ver quais são os defeitos e depois fazer outras. Ela vai sendo construída e cada casa é uma, né? Sim, é como, não é uma cópia, Não cópias existe uma igual à copiando, outra. não. Cada um é uma. Cada uma tem um terreno, um material, uma Uhum, especificação, um ambiente. Vão acontecer coisas diferentes em cada uma dessas obras e vão acontecer problemas diferentes, uhum. né, em cada uma Esse é o delas. trabalho do arquiteto e do engenheiro. E É esse é o isso aí. trabalho. Beleza. Show de bola, Cacau. Manda aí, Cacau, Fechou. Carol, Cacau. Todo mundo Carol da chama ela de Cacau Cacau, isso agora que aí. ficou, já virou apelido, né? Pode chamar de Cacau, tá tudo certo. Então, beleza. Já mandou seus agradecimentos. Você foi falar os agradecimentos, começou a falar do Verdade, perrengue, aí o né? assunto rendeu mais uma meia hora aí. Eh, Queria agradecer, eh, a Kelly que trabalha comigo, né, Uhum, Kelly que tá aí por trás dos projetos também. sim, Quero agradecer também os meus pais por todo show. o incentivo, né, que eles sempre me deram aí. Uhum, Incentivaram a venda da limonada, né, me deram um dinheirinho aí quando eu pintei a casa. é Então, isso aí. isso aí, né, começou assim, hoje eu tenho um escritório e é muito por conta deles, né, esse incentivo. Uhum, Então eu sou muito beleza. agradecida. Show de bola, Carol. Tá bom. Valeu Obrigada, pelo Lúcia. seu podcast aí, fantástico, tá bom? E aí a gente Obrigada vai se eu. falando aí. Beleza, Valeu. galera? Até o próximo ManzaCast. Um abraço.